Olá, pessoal! Hoje é dia 30 de novembro, 10 da manhã, e a professora aqui estava perdida tentando entrar na live. Alguma coisa mudou ali no Instagram, né, gente? Eu não sei por que eu não consegui entrar dentro da nossa live. Você seja bem-vindo, estamos no Papo de IE. E hoje eu vou conversar com a Monique Dazenbrock. A Monique, ela é instrutora de Enneagrama. Eu aprendi com ela Enneagrama. E é uma psicóloga formada pela URGS. Uma pessoa com muita experiência, mas com uma beleza interior que vocês vão ver que transborda para fora, assim. É uma pessoa maravilhosa de se conhecer e de se conviver. Vamos lá. Então eu vou passar aqui com a Monique. Tem muito papo para essa nossa live. Tá chegando ela aqui, ó. Vamos ver, já convidei ela. Bem-vindo que tá chegando. Ah, linda! Maravilhosa! Eu tava Bom dia. atrapalhada, Monique, tentando entrar, mudou os botõezinhos do Instagram, mas conseguimos nos achar. Seja Teve uma bem-vinda. alteração. É. Obrigada. Então, eu quero que tu comece essa live. Já contei pro pessoal aqui que eu te conheci num curso de Enneagrama. Eu nunca pensei que eu fosse Uhum, fazer um curso de Enneagrama, que o Cláudio Sena estava oferecendo. E eu fiquei encantada, não só com o Enneagrama, mas com a tua capacidade de explicar isso, de vincular com o mundo das emoções. E eu digo, não, então eu tenho que convidar a Monique para um papo de E. E eu vejo teus que posts, é bom. sempre tão leve, tão Uhum. bacana. Então, eu quero que tu conte para nós se tu também teve algum contato com a inteligência emocional e se teve, Uhum. quando que foi. Conta pro pessoal. Tá, legal. Em primeiro lugar, também te agradecer muito pelo convite, né, por poder contribuir e estar aqui nesse papo tão legal. E realmente a gente fez esse curso de Enneagrama juntos já faz 4 anos, Ali. Tem bastante tempo em 4 Porto Alegre. anos! Olha Exatamente, é. isso! E Nossa, desde muito então eu tenho bacana. trabalhado, né, com Enneagrama, sigo trabalhando assim com workshops, com cursos online de Enneagrama. Uhum, E sobre a inteligência emocional, assim, acho que especificamente um curso, né, eu não tive acesso, mas tive acesso a isso de forma diluída, digamos assim, durante toda a formação em psicologia, né? Porque a uhum. gente está sempre, né, sendo convidado a olhar para as emoções, né, compreender essa capacidade de autoobservação, uma capacidade de ampliar, né, a nossa administração, assim, das próprias emoções, saber usar elas, né, de uma forma que seja propulsora. Uhum. Então, o Enneagrama também, a gente vai poder falar, acho que um pouco, né, sobre a ferramenta, É, assim, sim, eu vou ele querer é, tudo. E o pessoal vai querer saber com certeza. é, Maravilhoso falar disso. é um sistema, né, um sistema, assim, já antecipando um pouquinho do que a gente vai falar, é um sistema, né, que trabalha, que nos ajuda, um mapa que nos ajuda a entender 9 perfis de personalidade, 9 tipos, né, de Uhum, personalidade. Quando a gente se descobre num desses eneatipos, nós naturalmente começamos a reconhecer uma emoção também, que ela está uhum, sempre ali, nos habita, né? Que no Enneagrama a gente chama de vício emocional, ou a paixão do ego, uhum. né? Então, daí a gente começa, claro, a perceber isso no dia a dia, atuando, né? Às vezes reconhecer. Então, o Enneagrama vem muito como esse mapa para nos ajudar a clarear, né? O que já se passa dentro de nós Uhum. e para começar a estudar, pensar, planejar, organizar estratégias de transformação, né? Que a gente possa fazer um caminho não tão automático, repetitivo dos nossos padrões, mas com mais chances, assim, né? De ser um pouco mais autêntico, né? Uhum. Dessas emoções que estão viciadas, né? Que são repetitivas, assim, e em função da nossa história de infância, daí vem tudo isso, né? Em Que função legal. dos Tá. vícios, Deixa eu te das puxar da nossas história feridas de lá da infância. psico e eu vou vir pro Enneagrama e a gente já vai entrar ele em... que o pessoal vai querer saber em detalhes. Eu também quero te ouvir falar isso em Uhum, detalhes, que 4 anos, uhum, meu Deus, eu não lembrava que faz tanto tempo. Eu estava no início do meu doutorado, e eu me lembro que uhum, eu estava assim muito perdida procurando e meu primeiro projeto de tese era sobre a jornada da heroína, que depois não se concretizou, quem sabe um dia uhum. viria um livro, mas que me ajudava muito também a entender esse processo de transformação interna que todos nós passamos, né? Ou poderíamos Uhum. passar, se a gente se dedicar a isso, né?
Primeiro, eu também quero exatamente. agradecer, antes de puxar lá para a faculdade, tem que agradecer quem já está aqui, ó. A Aline, a Márcia, a Isso. Nando, o André, coach, está sempre por aqui, seja bem-vindo. A Josi, aproveitem para fazer perguntas para a Gente. Monique, porque a A Monique tem. Fernanda que tá aqui. Então, aproveitem para fazer perguntas para a Monique, porque a Monique é muito fera para responder essas coisas que vocês vão pensar aí do mundo emocional. Mas eu queria comentar contigo primeiro da formação em psico, porque tu sabe que a inteligência emocional foi abraçada pelas relações humanas, pela gestão de pessoas, e na Uhum, psico ainda tem preconceito, ainda tem, talvez assim, talvez seja um tempo também das teorias chegarem, né? uhum, Porque a psicopositiva uhum. faz tempo que abraça trabalhar com Sim. emoções e compreender, né, como é que tu sai de um vício Uhum. emocional para uma emoção positiva e por aí vai. Mas o que eu achei interessante tu comentar foi que tu trouxe, por exemplo, questões que nos habitam no mundo emocional e a gente não sabe que estão ali. Então eu queria que tu falasse um Uhum. pouquinho mais sobre isso. Queria que tu falasse um Uhum. pouquinho sobre vício emocional. Que é isso, Monique? Conta para nós. Tá, tá. Então, assim, concordo contigo que dentro da faculdade de psicologia eu não tive, só para fazer, antes de responder, fazer esse comentário, né? Também não tive acesso, por exemplo, à sabedoria do Enneagrama, esse estudo dentro da faculdade, né, de psicologia. Na época, no final da faculdade, eu comecei a estudar um autor que chama Ken Wilber. E ele Uhum, fala das linhas de inteligência, das inteligências múltiplas, e ele uhum, fala também de tipologias, né? Que nos ajuda, para a gente se conhecer, nos ajuda às vezes a ter tipologias, que é, por exemplo, feminino, masculino, ou os tipos de personalidade, né? uhum, E lá pelas tantas ele indica o Enneagrama. Fui estudar o Enneagrama. Então, o Enneagrama, quando ele fala desse vício emocional, né, a paixão do ego, na verdade, é como se fosse assim um jeito automático da gente responder aos desafios da vida, né? uhum, E isso está atrelado à história de infância. Então, o Enneagrama, ele é um mapa, né, dessas tipologias humanas, só que ele faz uma ponte entre psicologia e espiritualidade, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor o que que é isso, né? uhum, Que não é religiosidade, né? Então, assim, uhum, durante a graduação de psicologia, eu sempre estudei testes de personalidade muito pautados, né? Assim, entender os comportamentos humanos, né? uhum, Só que esses testes de personalidade, assim, que eu percebi aqui, eles estavam falando sempre do comportamento humano e eles estavam falando da esfera da personalidade, né? uhum, E às vezes é para a gente administrar melhor a nossa personalidade, deixá-la mais funcional, que é importante, né? Ter um ego fortalecido para a gente conseguir ter autoconfiança, conseguir realizar as coisas na vida, uhum. né? Ou tratar sintomas também, dificuldades que a gente esteja vivendo, né? Acontece que tem uma outra esfera do ser que eu nunca tinha ouvido falar dentro da graduação de psicologia, né? Mas hoje tem outras linhas que trabalham mais com isso, que é mais dentro da psicologia transpessoal, que é uma esfera do nosso potencial mais elevado, né? Então seria assim, aquilo que a gente vem para transcender, quando a gente transcende o nosso ego, né? Uhum, Não, então não é pular o ego e não é desqualificar o ego, ele é muito importante, né? E o ego aqui como a nossa estrutura de personalidade, aquilo que nos ajudou a sobreviver na infância, né? As características que a gente foi desenvolvendo para lidar com questões emocionais. uhum, Então, a gente vai só que tem uma outra esfera dentro de nós, então, que é esse potencial máximo, né? Então, o Enneagrama, ele diz o quê? Que a nossa essência, que é como ele chama, né? Esse potencial mais elevado, que seria, vamos supor, fazer uma analogia, uma árvore gigantesca que chegou no seu ápice, né? uhum, Ela conseguiu ser tudo que ela veio para ser, né? Essa árvore. E uhum. a personalidade, muitas vezes, é a nossa sementinha. Ela tem o potencial ali, Tá, tu tá né? falando do código do ser, Monique. Deixa eu achar ele aqui. Eu tava com ele por É, aqui. O código do ser do Hillman. Deixa eu pegar essa metáfora da árvore. Então, tá, o que o legal. Hillman fala é que é exatamente isso. Você chega já com um potencial em você, como se você fosse uma semente.
Só que ele fala dessa semente do carvalho, ela já contém tudo o que ela é. Ela já contém nela a natureza do carvalho. Só que ela tem todo esse potencial de desenvolvimento para poder ser um carvalho, né? Então, Exatamente. então eu acho interessante. Isso é o código do ser do Hilme, que eu não estou achando aqui, estava por aqui pelo meu escritório. Eu acho maravilhoso esse livro, tá? O Hillman é um junguiano. Então, deixa eu voltar um pouquinho, que tu tá trazendo um raciocínio muito bonito. Eu sei que tu lida com isso, mas aqui no Papo de E tem muito de eu passar limpo esses insights que para ti já tá internalizado esse negócio. Sim, vamos juntas. Mas tu tá falando de uma coisa muito profunda, que é esse ego se transcender, ele sair desse caminho programado. E eu concordo que nos primeiros testes de personalidade também que eu vi, sempre eu não gostei foi disso. A escola que a gente tem de inteligência emocional, eles comentam muito isso. Se inteligência emocional fosse uma questão de personalidade, a gente fazia o clube dos introvertidos, o clube dos... Tipo assim, não haveria o que fazer. Porque você não tem o que desenvolver se aquilo ali é um rótulo, né? Não é um rótulo. Exatamente. A gente está acostumado, né, com esse olhar dos testes, então às vezes esse é um receio que as pessoas têm. Ah, mas eu vou estudar uma tipologia o quê? Para me rotular? Não. É justamente para a gente poder identificar aquilo que está vivo e que, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, aquilo está em nós. Né? Assim, aquilo está no dia a dia, no nosso comportamento. Então, eu posso ter maiores chances de perceber, né, as minhas crenças, as minhas emoções, meu mecanismo de defesa. O Enneagrama, principalmente, ele está pautado nisso. Crença, emoção, mecanismo de defesa. Para poder transcender isso, né? Para fazer outro caminho, para se libertar disso. Mas como é que eu vou transcender algo que eu nem conheço, às vezes, né? Que eu nem identifico. E claro que o Enneagrama não é o único caminho para isso, né? Existem infinitos caminhos, né? Não, mas ele é muito bonito. E por isso que hoje eu estou muito tranquila da gente falar dele. Porque eu já pesquisei muitas formas também de se investigar, mas eu realmente tive um carinho muito grande pelo Enneagrama. E eu me lembro que no nosso workshop lá, tu trouxe obras de arte para revelar isso. E aquilo foi uma coisa muito bonita também, porque eu enxerguei o simbólico. Eu sou uma junguiana na alma, né? Então, mesmo. Eu adoro enxergar o símbolo, né? A imagem, o que está por trás daquilo ali e que conversa com o nosso eu profundo. Talvez isso que o Enneagrama chame de essência, se é que eu posso fazer uma analogia, combine com essa noção de self, né? Com esse centro do teu eu e da tua personalidade. E que quando a gente está caminhando no desenvolvimento, a gente está buscando essa totalidade do self, entregar-se essa totalidade, né? Tá, então conta para nós os 9 tipos. Pronto, senão o povo não vai me perdoar da gente fazer uma live sem contar dos 9 tipos. Sim. Então, só é esse caminho ali que eu estava dizendo da semente do carvalho, né? Como algo assim. Então, em personalidade, nós somos diferente daquilo que a gente demonstra em essência. É quase como se a gente vivesse um paradoxo, né? Então, assim, aquilo que a gente demonstra em personalidade, muitas vezes é praticamente o oposto daquilo que a gente tem em essência, né? Então, isso é importante. E não que seja fácil, porque só tomar conhecimento desse mapa não quer dizer nada. Não vai causar milagre nenhum na vida. Tem uma caminhada, né? Para a gente chegar nesse potencial do self, por exemplo, né? Que é um caminhar, né? Na nossa vida. Então, a mandala do Enneagrama, já que tu falou dos símbolos também, eu separei aqui para mostrar. Deixa eu ver. A mandala do Enneagrama tá dentro de um livro, mas acho que vai dar para ver. Maravilhosa. Tá invertida, mas não tem problema. A gente entendeu que tá ela ali. Só pra gente ter uma noção, né? Então, é um símbolo milenar, foi resgatado no Oriente, né? E só desde a década de 60 começou a ser trabalhado nesse universo da psicologia, da psiquiatria, do desenvolvimento humano. Hoje é utilizado em vários processos de desenvolvimento humano, desde empresas, tanto em psicoterapia quanto para desenvolvimento de lideranças, né? Então, a gente tem ali 9 números, né? Que representam 9 arquétipos, que foi essas imagens que eu trouxe no nosso workshop, né? Eu trouxe imagens de uma artista que chama Ana Rodin, que ela desenhou os 9 arquétipos, né? Dessas personalidades. E
esses 9 tipos, eles estão divididos em 3 centros de inteligência. Então, a gente diz que tem pessoas que são mais corporais, instintivas, ou seja, elas se relacionam com a vida mais a partir das sensações do corpo, né? Elas têm uma maior necessidade de autonomia, de controle, muitas vezes colocam uma resistência. As pessoas já vão se apresentando, né? Eu também tô aqui. E daí elas colocam um pouco mais de resistência, assim, com relação ao presente, né? E qual é a emoção que tá ali nos tipos instintivos corporais, né? A emoção mais presente, a raiva. Tá? E ela se apresenta de formas diferentes, pro tipo 8, 9 e 1. Tá? Depois a gente tem os tipos emocionais, que é o tipo 2, 3 e 4. São pessoas que se relacionam com a vida a partir, principalmente, das emoções. Né? Então, enquanto os instintivos se relacionam lá a partir da barriga, a gente fala, né? Que é aquela raiva que sobe, né? Dos que é bem... guts, feeling the guts, que nem dizem os americanos, feeling the guts. Os emocionais é aqui, ó, a partir do centro cardíaco. Né? Então, são pessoas que elas precisam da relação, da inter-relação, né? Das trocas. E eles estão em busca de quê? De atenção, né? Eles estão em busca de valorização. Aí estamos né? no 2, no 4 e no... No 3. E no 3. Nos 3 e 4, muito bem. 2, 3 e 4. Né? E qual é a emoção mais presente nessas pessoas? Um pouco de vergonha e de tristeza. Então, são pessoas mais orientadas para o passado, né? Para as histórias, para aquilo que ficou na infância, para o que passou. E as galeras do Guts lá, para onde é que eles se voltam mais? O povo de lá de cima dos instintivos e corporais, eles se voltam para mais... Eles são mais resistentes com relação ao presente. Isso. Com aqui e com agora. Vou juntar todas as emoções depois, é uma delícia. Gente que está nos vendo, tá? Eu e a Monique estamos pensando num curso de Enneagrama e Inteligência Emocional. Eu só tô vendo match aqui, ó. Só tô enxergando matches. Muito legal. Isso, de juntar, né, essas teorias. Muito e bem. depois a gente tem os tipos emocionais, os mentais, né? Que é os 5, 6 e 7. Tá. Então, os 5, 6 e o 7 são pessoas que estão mais focadas, né? Elas estão mais direcionadas para quê? Para antecipar o futuro. Porque tem uma emoção ali que é o medo por trás. Então, é um medo de incapacidade com relação ao futuro. Né? Então, são pessoas um pouco mais ansiosas com relação ao que vem pela frente, né? E agora, o que eu faço? Será que vai dar certo? Né? E como é que vai ser minha vida no futuro? E, então, assim, tem uma ansiedade com relação ao futuro e uma sensação de incapacidade. Né? Claro que isso é bem consciente, né? Às vezes a gente está ali naquele eneatipo e nem sabe que tem, né, essa sensação dentro de nós. Assim. Então, os mentais, eles são mais voltados assim para planejamento, eles são muito hábeis em conectar ideias, teorias, né? Tem uma mente muito viva, muito ativa, criativa também. Uma criação diferente dos emocionais, né? Os emocionais, às vezes, é aquela criatividade que vem da emoção, né? Os mentais já é mais uma conexão de ideias, né? O que a gente pode dizer mais um brainstorming, sabe? Eles são mais vivos nisso, assim, né? Muito buscadores de engajamento, de teoria. Para eles é muito importante que as coisas tenham lógica, né? Para os mentais, tem que ter lógica. Né? Para os emocionais, os emocionais, quando eles entram num workshop, numa coisa, eles já estão mais preocupados se aquilo vai ser legal, se eles vão se dar bem, se as pessoas vão ser receptivas, se ele vai conseguir se relacionar com os outros, né? E já os instintivos, às vezes, eles têm um pouco mais de resistência com relação àquilo que se apresenta. Né? Então, os instintivos, eles são mais práticos também. Isso. Né? Quando eles vão estudar algo, eles já precisam saber, eles já têm um anseio de, para que serve isso? Isso. Né? O que eu vou fazer com isso? Perfeito. Perfeito. Tá, eu tô vendo duas relações aí. Nossa Senhora, agora dá para fazer 15 cursos aqui. Nesse momento fez um... tá? Primeiro eu quero reforçar
a tríade, que eu chamo trio parada dura. No nosso mundo emocional, a gente tem 5 drives evolutivos, 5 rotas evolutivas das emoções. Então, a gente tem medo, raiva, tristeza. O nojo, que é uma emoção que aparece mais como uma evitação. Então, ela é meio que uma prima da raiva e amiga da tristeza. Ela fica num troço meio assim. E até do medo, né? Porque ela evita, ó, né? Então, o nojo fica no meio do caminho. Então, eu digo que o drive principal e a última seria a alegria. E dela decorrentes todas as emoções positivas. E essas 5 básicas, elas são como cores que a gente tem lá para o catálogo de tintas. Então, embora sejam 5, elas se mesclam e formam todo o nosso universo emocional, que é totalmente colorido. É impossível de misturar isso tudo. Mas eu gosto sempre de pegar o drive das 3, que eu digo trio parada dura, porque geralmente quando a gente está sofrendo, alguma dessas emoções está em jogo. E geralmente uma mais do que a outra. Tristeza, raiva e medo. Medo, sempre voltado mais para o futuro. Ele se joga para frente. Tristeza, a emoção para se lidar com a perda e com o que eu não tenho mais e com o que ficou lá atrás. E a raiva é a minha mobilização de sobrevivência do meu drive evolutivo no presente, no que está se apresentando no momento, seja no meu campo mental ou na minha realidade. Então, esse trio aqui eu amei, eu não sabia que estava no Enneagrama, não lembrava disso. Tá, então isso aqui já entra já no nosso curso lá de Enneagrama e Inteligência Emocional, Monique, já vai ter esse negócio. Mas a outra coisa que eu achei que tu trouxe, que eu acho bem legal para a gente tentar explorar, é o ciclo de aprendizado. Eu já comecei a enxergar o Kolbe aqui. Não sei se tu lembra do ciclo de aprendizado do Kolbe, mas ele fala das formas diferentes que as pessoas têm de aprender. Geralmente, quando se faz um curso, um processo de mentoria, tu tenta pegar essas diferentes formas, porque tu não sabe qual vai ser a do teu público. Então, tem pessoas que aprendem fazendo. Eu adoro saber uma teoria que seja para uma boa prática, como eu digo, né? Eu gosto de saber da teoria, mas que ela me jogue para a prática. Que eu consiga imaginar exemplos e aplicações, senão eu não consigo ficar só teorizando. Tem gente que curte uma boa teoria, que vai lá e vai mergulhar na teoria e aquilo vai fazer sentido. E tem gente que curte os trabalhos em grupo, a troca, o que fulano vai dizer, o que eu vou ouvir. Então, eu tenho uma impressão, e eu quero que tu me dê a tua impressão, porque eu sei que tu também dá aula. Se existe aqui uma tendência maior entre esses 3, ou se é impressão minha, que as pessoas estão mais relacionais, que elas estão mais querendo, elas estão mais emotivas, elas estão mais naquele eixo ali entre 2, 3 e 4. De onde é que vem essa minha impressão? Por que eu tô achando isso? Me ajuda, Monique. Interessante essa pergunta. Bem interessante. Quando a gente, o que eu percebo também, daí isso é de percepção também, né, minha, assim, que quando a gente traz elementos emocionais, assim, a gente consegue conectar, né? Tem uma máxima até assim no desenvolvimento humano que é: o que eu não posso sentir, eu não consigo curar, né? E então a gente precisa sentir para conseguir curar e transmutar, né? Aquele filme Divertidamente, que eu recomendo até, assim, né? Para entender esse universo das emoções. Ele fala bem da tristeza ali, como aquele que consegue fazer a ponte para a alegria, né? Às vezes eu preciso conseguir chorar, sentir, né? Abrir, né? Para conseguir, às vezes, curar, né? Ou transmutar alguma dificuldade, né? Na minha vida, assim. Segura, que aí tem um livro para botar. Segura que eu... Desculpa que eu te corto o raciocínio, mas para poder cruzar. Olha como a gente sempre nesse papo dia está conectada. Guria, impressionante. O livro que eu estava lendo agora de manhã, esse livro, infelizmente, não tem em português, mas eu nunca vi. Mas olha o nome do livro. What You Feel, You Can Heal. Uau! É do John Gray, aquele cara do Homem São de Marte, Mulheres São de Vênus. Maravilhoso esse cara. Ele foi popularizado, esse livro eu acho até meio bobo, mas para um começo de falar de relacionamento até que é legal, né? Só que o que você sente, você pode curar. Olha isso, guria. Tá, e aí... E daí, só colocando a minha percepção, tá? Sobre essa pergunta também que você colocou assim, eu sinto que a gente está vivendo um ano, né? E tudo que vem pela frente
que é um momento de abertura mesmo. Nós estamos sendo, assim, digamos assim, desafiados, né, com toda essa situação que a gente está vivendo de pandemia, a se conectar muito assim com as nossas emoções, né? E dizem até que o que vai salvar, digamos assim, esse planeta é a compaixão, né? A gente precisa conseguir acessar a compaixão, né? Para conseguir fazer as mudanças que o planeta está nos pedindo, né? Porque vai ficar um pouco assim, digamos, difícil viver todo mundo junto no drive que a gente estava seguindo, né? Então, assim, tem mudanças urgentes que estão sendo, né, requeridas aí, e a gente, para conseguir acessar isso, a gente precisa sentir, né, e a gente precisa viver a compaixão. Então, de uma certa forma ou de outra, eu acho que todos nós, ao longo desse ano, passamos aí, e vamos passar, provavelmente, ainda por um tempo, assim, por muita pressão, né, tem gente perdendo familiares, né, a gente tem pessoas que estão passando dificuldades, e tudo isso vai nos chamando para essa abertura, né, do cardíaco, assim, digamos, para que a gente também comece a se questionar o que, que eu posso fazer, né, o que, que eu tenho para entregar, como é que eu posso contribuir, né, então a dor do outro também nos movimenta a usar os nossos talentos, usar aquilo que a gente tem para contribuir e assim juntos a gente consegue, né, pensar em outras soluções, criar outros negócios, repaginar aquilo que precisa ser repaginado, né? Então, no yoga, que é uma prática aí que eu faço, assim, que me ajuda muito, a gente fala de era, né? Era de peixes e era de aquário. Então, que a gente vive agora uma transição de eras, né? Então, são outras terminologias, mas o que eles dizem que na era de peixes que tem muita polêmica quando é que essa era termina, ou se já terminou, se A não minha astróloga diz terminou, que né? agora é que é de fato entrando a de aquário. A Fernanda Posebon, maravilhosa. Ela diz que Tem agora uma virou. data que as pessoas falam que foi 2011, se eu não me engano, assim, começou, né? Mas de qualquer forma a gente sente esse reflexo, né? A era de peixes era uma era que buscava por conhecimento. Então era uma era mental. A gente precisava de a gente tinha aquelas enciclopédias, né? Quem tinha Nossa, eu conhecimento tinha amava. poder, Isso né? aí. Quem tinha, porque era difícil o acesso ao conhecimento, não era fácil, né? Uhum. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento ele é relativamente fácil, né? A gente dá um Google, a gente acessa, claro. Mas a informação, né? Porque para a informação se transformar em conhecimento, para se transformar em sabedoria, ela exige uma internalização, não é assim? A gente tem muita informação, né? Conhecimento já é um pouco mais sofisticado e Mas mesmo exige que a assim gente se ajudou debruce. muito, né, Monique? Tá muito mais fácil Ajudou muito. acessar coisas Mas fantásticas. exatamente. E essa nova era, né, que é a era de Aquário, ela fala muito de um tempo em que a gente vai precisar ser, né? Então a gente precisa colocar em prática. Não é mais só o conhecimento, mas é se tornar de fato aquilo, né? Então, assim, praticar, né? Que nem no caso, inteligência emocional, né? A informação já ajuda bastante, é o princípio, a gente precisa ter informação. Como é que eu pratico isso, coloco isso, né, em movimento? Como é que eu me torno isso? Por isso que eu gostei muito da live anterior, que eu assisti até, né? Da Que a Dani? convidada falou sobre o uso dessas técnicas Na no prática. dia a dia, com o time, na Isso. prática, né? Isso aí. E se não Então, for na prática, a gente não faz sentido mais estudar. Isso é uma coisa que também estamos com o drive antigo, com o modelo antigo na cabeça. E aí as pessoas se inscrevem em vários cursos, baixam exatamente. 50 e-books, colocam na lista de favoritos 30 vídeos. Isso só gera ansiedade. Tu Só gera precisa ansiedade. saber o que que tu vai fazer com cada uma daquelas informações. Tu precisa ter o tempo da internalização, como tu fala, para aquilo fazer sentido. Mas olha como a gente está conectada, Monique, e como isso tem a ver com, acho que o momento que a gente está vivendo. Acho que as pessoas, por similaridade, por vibração, a gente poderia dizer, por conexão, elas estão se agrupando também. Então, o tema da Conexão IE de dezembro é compaixão. Os nossos Ah, valores são presença, humanidade e amorosidade, que são os princípios da compaixão, né? Então, ao invés da gente dizer somos uma empresa compassiva, a gente botou os pilares da compaixão,
para nos guiar nesse trabalho. E eu tenho certeza que, como a Conexão IE, o teu trabalho também é nesse sentido, de promover isso nas pessoas. E tem aí dezenas, centenas de pessoas que estão trabalhando nesta direção. Então, eu acho lindo isso que tu está dizendo. Eu achei incrível também falar que a tristeza é um caminho para nos ressignificar, porque isso nos coloca todos como humanidade a tirarmos algo dessa perda. 2020 foi uma perda coletiva. Se a gente não aprendeu a sofrer, a doer, a ficar triste, a se isolar, a retirar o que há de bom da tristeza em 2020, quando é que a gente vai aprender a fazer isso? Né? Então, o ano nos provoca isso. Concorda? Nossa, eu achei muito lindo o que tu falou até aqui. Então, eu queria que a gente pudesse agora retoma para o Carvalho, vem para o ciclo de Kolbe comigo. Como é que a gente promove aprendizado? Por onde é que a gente começa? A pessoa caiu nessa live, pô, elas falaram no Enneagrama, eu vou lá fazer meu teste no Enneagrama, eu descubro. Por onde é que a pessoa começa a se trabalhar? O que que tu traz aqui para nós, Monique? O importante, então, assim, né, o que dá a liga ali, o que conecta, né, a semente que a gente estava falando, a sementinha e a árvore de carvalho, né? Sim. O que nos distancia, né, da semente e da árvore de carvalho, né? Tem a ver com andar num caminho que é um caminho de trabalho interior, né? É um caminho em direção ao meu ser, né? E quando eu quero me direcionar para o meu ser, assim, que eu quero fazer um caminho de transformação, né, de ir além do meu ego, eu começo a conhecer um pouco melhor o que é a minha personalidade, o que é o meu ego, né? E vou identificando, então, esse é um dos caminhos possíveis, porque tem um bem mais radical, que é a meditação, né? Que é já ir direto para algo que eu não vou nem ficar pensando muito, ou tentando identificar muita coisa. Porque esse caminho do autoconhecimento, na minha perspectiva, assim, que é uma abordagem, né, que está mais focada em conseguir trazer as emoções positivas, né, e o contato com o ser mesmo, a gente entende que a gente vai transmutando, então, assim, a gente vai tomando conta desse ego, né, entendendo, compreendendo esse ego para poder fazer um caminho mais conectado com a nossa essência, né? E isso tem a ver com identificar aquilo que nos limita, né? Aquilo que nos restringe, né? A gente vai percebendo, podendo observar no dia a dia o que nos restringe, né? Então, nesses 9 eneatipos, por exemplo, o Enneagrama seria um caminho possível, né? Para isso, assim, para esse autoconhecimento, eu descobri qual é o vício emocional, qual é a questão que está ali, né, presente no dia a dia e que, por vezes, está atrapalhando o meu desenvolvimento, né? Está atrapalhando aquilo que eu quero. Então, para cada um desses eneatipos, né, tem uma palavrinha-chave, mas isso é um processo que eu tenho que começar a identificar dentro de mim, né? Perceber. Por isso que falar de Enneagrama, assim, exige tempo, né? E exige que a gente realmente, assim, consiga se aprofundar, né? Mas existe uma palavra-chave, assim, para cada eneatipo, que é perceber aquilo que me restringe, que me limita, e que muitas vezes não é um processo, assim, agradável, né? Porque é uma parte que tá ali nos norteando, assim, norteando os nossos comportamentos, mas que às vezes eu não quero reconhecer, não gosto ou não é legal, né? Então a gente coloca luz naquilo que está obscuro dentro de nós, né? Então vou citar rápido assim as palavras, né, de cada um dos 9. Então, começando lá com os tipos instintivos, né, que é o 8, 9 e 1, né? Então, o 8 tem uma questão de luxúria, que é o exagero, né? Ele acaba sendo, se perdendo muito, digamos assim, né? Do caminho que a essência realmente quer trilhar por causa do exagero, né? O exagero até da vaidade em torno disso, né? A vaidade para isso. Que não tem a ver com controle, né? Com estar no controle, né? Tem a ver com uma dificuldade de se vulnerabilizar. Isso tudo em personalidade, né? Uma dificuldade de se vulnerabilizar. Uma crença muito forte, assim, de que o mundo
é dos fortes, né? Que eu não posso me vulnerabilizar, que eu não posso descansar, ou que eu não posso acessar a minha inocência interna, porque senão as pessoas vão me engolir, vão me devorar, né? Então tem um exagero também no jeito de levar a vida, né? Assim, tudo é muito exagerado, tipo 8, né? O 9 tem uma questão que é a preguiça, né? Que não é só uma preguiça, assim, de dormir, mas é uma preguiça de assumir as rédeas da própria vida, uma preguiça de estabelecer o foco, de estabelecer um objetivo para a própria vida, né? De se ver um ser diferenciado dos demais, assumir, né, a própria vida e entrar no trabalho que isso também vai levar, né? Que é um trabalho, assim, né? Dar conta da própria vida, né? Então, o 9, ele pode ter uma tendência a se perder muito no ambiente ou na vida dos outros, né? E assumir pouco a sua, né? O 1 tem uma questão que é a ira, né? Então, a ira é um ressentimento, uma mágoa, algo que eu vou guardando de tudo aquilo que não está perfeito, de tudo aquilo que foge do meu ideal, né? Então, uma autocobrança, um autojulgamento, pessoas assim muito severas, muito rigorosas consigo mesmas, né? A régua do rigor tá aqui em cima, né? Para eles e para a sociedade. O tal do exatamente. guardião da moral com e eles costume, mesmos, né? E com os outros. Isso, muito bem. Exatamente. Que mais? Depois a gente tem o 2, o 3 e o 4, né? Então o 2 tem uma questão do orgulho, né? Que é um vício, assim, de não precisar de ninguém, né? De ter uma autoimagem, de olha como eu sou bom, olha como eu faço tudo por todo mundo, olha como eu agrado as pessoas, como eu sei conquistar, como eu sei me relacionar com as pessoas, né? E como eu sou querido, né? Ou querida. Então tem um orgulho muito grande disso, que por trás tem uma carência, tem uma necessidade de conexão que não está sendo vista, né? Eu adoro que as pessoas estão nos ouvindo. Segura até aqui, ó. Pessoa querendo saber até mais, porque uns já identificaram metade da família e outros já se identificaram em vários até aqui. Vamos ver que mais. Sim. Vai vindo, né? É normal, por isso que a gente precisa de profundidade, né? Assim, porque senão não adianta as palavrinhas soltas, né? A gente tem tudo isso, e é verdade, a gente tem tudo, né? Muito bem. A gente tem um pouco de cada, né? Então, o 3 é a vaidade, né? O auto-engano. Então, o 3, ele tem uma ideia, assim, muito de que eu sou aquilo que eu faço, né? Eu sou aquilo que eu consigo realizar. Então, eles são pessoas, assim, que têm uma vaidade muito atrelada a tudo que eles conseguem realizar, né? Tudo que eles conseguem conquistar na vida, né? E a imagem, né? Passar uma imagem de alguém bem-sucedido, uma imagem de alguém que deu certo na vida, né? Eu vou ter que contar uma anedota do 3. Eu tenho uma coach que ela se identificou como 3, né? E a gente está trabalhando questões emocionais e tralalá. Ela é a primeira coach em muito tempo que me manda foto das coisas que ela faz. Ou seja, né? Mas talvez ela veja aqui depois, querida. Mas isso mostra exatamente como é o tipo 3, né? Ó, tá aqui. É uma necessidade de valorização, né? Uma necessidade que o outro me valorize, né? Isso. Que o outro me aplauda. Né? Eu sou o que eu faço, eu amei aqui. Porque é isso, né? Eu tô fazendo. Legal. E o 4? O 4 tem uma questão de hipersensibilidade, né? Ou às vezes a gente chama de inveja, ou da palavra hipersensibilidade. Isso. Que é o quê? É me apegar demais às minhas histórias passadas, né? Ou aquilo que eu não tenho, aquilo que falta. São pessoas muito sensíveis, né? Elas trazem muito, assim, o sofrimento do mundo, né? Porque sentem mesmo mais que os outros eneatipos. Trazem muito sofrimento do mundo para dentro de si, né? Eles têm que ter um cuidado com não alimentar muito essa melancolia, né? A nostalgia, se apegar muito àquilo que está faltando. Né? Então, o 4, ele é um grande buscador, ele tem o 4 e o 1, né? Eles têm questões muito fortes assim, com a idealização, né? O 4 com a fantasia, aquilo que está faltando para eu me sentir completo, inteiro.
Muito bem. Antes de ir para o último eixo, deixa eu comentar a Lu aqui, Uhum, nossa formada lá pelo pós-MBA de especialista em inteligência emocional, a Lu. Prof. Alessandra, estou uhum. chocada, me identificando muito com várias. É isso mesmo, tá, Lu? E ainda mais que quando É a gente é isso. mais autoconsciente, a gente mais fácil ainda se identificar, né, Monique? Do que aquela Sim, pessoa que sim. nunca se investigou. Não, eu não tenho nada disso. Então eu sempre digo que você identificar um padrão já é uau, né? Porque tu já começa a perceber coisas que tu quer modificar em você. Show de bola. Sim, sim. E tudo a gente tem um pouquinho de Tudo. cada coisa, mas tem uma que é a chave. É. Tem uma Aham. que é a grande questão, assim, né? Muito E daí bom. depois a gente tem os mentais, então, né? Que o tipo 5 a gente fala que é a avareza, né? Uhum. Ou o apego. O 5 tem uma ideia, assim, de que para sobreviver nesse mundo, para viver nesse mundo, na sociedade, eu preciso ser racional, eu preciso ser lógico, né? E vou buscar a minha individualidade, a minha privacidade, é uma palavra muito forte para o tipo 5, né? Então, são pessoas, assim, que têm uma tendência a gerenciar muito seus recursos. Eles gerenciam muito o quanto que eu tenho de disponibilidade de tempo para ti, de energia, de emoções. Eles poupam muito as emoções, sabe? Por uma crença de que eu não sei lidar com esse mundo emocional. Ou as Uhum. pessoas elas exigem muito e elas vão me dar pouco em troca. Né? Se eu Uhum. não botar esse limite da privacidade, as pessoas vão me drenar, vão drenar Invadir. toda a minha energia, vão me invadir, exatamente, né? Então, uma criança que, por vezes, não priorizou muito esse mundo emocional, focou mais no lógico, né? No racional, assim, na busca por conhecimento, né? Então, Uhum. se eu conhecer, eu vou saber me relacionar. Se eu souber Cadê o tudo, eu vou modelo? saber me Cadê o relacionar. código? Cadê aquilo que Isso, explica isso daqui? Aí eu vou ter exatamente. sentido. Legal. É. Que Então, uma mais? curiosidade também infinita, né? O povo Os rindo, o povo se seis, abrindo então, aqui. O povo se achando. Que mais? Vocês têm um medo muito forte, né? Que é o medo do futuro, de tudo que pode dar errado, né? Uma necessidade de se precaver, de se prevenir, de antecipar os cenários, né? A mente do 6 ela começa a criar cenários de tudo aquilo que pode acontecer, né? E isso vai gerando ansiedade na Nossa pessoa, senhora, imagina nesse né? tempo de Covid, coitadinho do povo dos seis aí. Imagina. A gente já tá É vivendo um tempo desafiador. ansioso. Que Sim, sim. mais? E o E do 4 sete? também, eu acho, tá? Do 4 também, Também, que porque sente é demais, né, o muita coletivo. tristeza no mundo e às vezes eles sentem muito, eles trazem muito para si, né? Uhum. Tem que saber sair, né? E, e por fim, então, o 7, né? Que o 7 é a gula. Então, a gula por conhecimento, a gula por experiências, a gula por prazer, a gula por tudo que me promova alegria, êxtase, entusiasmo, né? Por Uhum. olhar o ponto positivo, o lado positivo da vida, querer experienciar a vida, né? Por Uhum. inteiro. Só que daí, de novo, voltando lá pro filme Divertidamente, né? Não dá para viver só na alegria, Não, né? não dá. Não Não. dá. Então a gente É, cresce quando a gente chama a tristeza, né? O medo tem o seu papel, a raiva tem o seu papel. Então, assim, viver só na alegria, às vezes, dificulta que a gente aprofunde, que a gente internalize os conhecimentos, porque eu vou pulando de perfeito. galho em galho, né? Que foi isso que tu disse, eu vou ler um pouquinho disso, eu vou ler um pouquinho daquilo, eu vou ler um pouquinho daquele outro, e não tenho foco, né? Isso, vamos pro foco E agora. Vem pro foco. não tenho Aproveita foco. só o sete e vem pro foco. A Sheila diz, eu acho que sou eu, o sete aqui. Ela já se localizou, né? Que isso é É. o que a gente antes chamava, eu já chamei a Andrea Musnick aqui, ela salvou as polianas, tá? Ela salvou todas as polianas do mundo e falou do valor de ser positivo. Mas ser Uhum. positivo ou ser otimista não é ser esse entusiasta que se esvazia. É muito importante que as pessoas entendam isso. A gente buscar a É. positividade não há problema nenhum. Aliás, é ótimo para o teu corpo, para tua mente, desde que você não fique na linha superficial da alegria. É isso que tu tá dizendo, que eu acho fantástico. Porque é por isso que as pessoas que são sempre, sempre alegres, a gente acha elas um pouco superficiais. A gente olha assim, nossa, Uhum. fulana parece que estou perto, ela não é real, né? Ela parece uma Ou que máscara. diante de uma dificuldade são pessoas que não vão dar conta, são pessoas Isso. que vão fugir,
quando o perrengue chegar de fato, né? Assim, Exatamente. na nossa família, né? Então, assim, tem uma grande diferença entre uma felicidade genuína, que muitas Uhum. vezes brota da gratidão Uhum. e do contentamento de E da saber que eu não compaixão. tenho. Exatamente. De saber que eu não tenho tudo que eu quero, né? Uhum. Mas eu amo aquilo que eu tenho e eu sou grata pela vida que eu tenho. Então, essa felicidade genuína, muitas vezes, ela brota dos momentos mais simples, né? São aqueles Uhum. momentos, assim, que a gente está presente, né? Com as pessoas que a gente ama, ou em solitude, pode Agora, por estar exemplo, grata estou pela muito vida, feliz né? contigo nessa live, amando cada coisa que tu Eu fala. Aliás, eu acho que eu também. já estou em gula aqui, porque eu já estou querendo mais. Então, puxa para Porque, nós. tá. Diga, O Monique, foco, como é né? o foco? Vamos Então, fazer do assim, foco para nós poder pegar o tema do mês e encerrar. Porque tu ainda fez essa gentileza tá. de ver o Sena trazendo a questão da meditação, que é um caminho maravilhoso. Se você viu aqui, mas o autoconhecimento eu já estou entupida de coisa, Ali. Vai para meditação. A meditação não tem erro. É um trabalho que é de formiguinha, mas que tu vai chegar lá também, né? Então o Sena fala muito desse poder da meditação na live dele e fica aí a dica também, né? Que tu já deu, mas o Sena já nos deu mais Isso. algumas pistas. A Dani nos trouxe a prática e tu tá rematando esse foco. Então fala um pouco sobre foco, como é que tu lê isso e de repente trazer alguma dica pro pessoal. Tá. Vamos lá. Então, assim, qual é a diferença, até falando da meditação para o enneagrama, por exemplo, o autoconhecimento, né? Que a gente está falando aqui. Uhum. Tudo isso que eu falei sobre a luxúria, a preguiça, a ira, né? Orgulho, vaidade, hipersensibilidade, avareza, medo e gula, é o que a gente não é em essência. Uhum. Né? O que a gente não é em essência, é o que a gente é em personalidade. Não é o que Isso. eu sou. Então, Uhum. quando eu busco autoconhecimento através de uma ferramenta desse tipo, né? Para mim é uma sabedoria muito mais do que uma ferramenta. Eu estou identificando no autoconhecimento, eu estou descobrindo, ou seja, eu estou tirando os véus, eu estou desvelando aquilo que eu não sou. Uhum. As crenças, as emoções viciadas, os mecanismos de defesa, que eles estão em mim, eles me acompanham desde a infância, mas não é quem eu sou em essência. E Uhum. para eu me tornar essa árvore de carvalho, que a gente está fazendo a analogia, eu vou soltando isso que não é, né? Então, o foco para mim fez a virada de chave na minha vida foi quando eu descobri que existe e quando eu, não só descobri, mas quando fez sentido para mim que existe uma dimensão maior, que é o nosso ser, que existe uma Uhum. dimensão espiritual, que Uhum. existe uma dimensão para além do ego. E quando eu me foco em trabalhar isso na minha vida, quando eu tenho a minha essência como foco, eu sei eu começo a aprender, né? Porque sei, assim, talvez seja muita. Ninguém sabe, né, por completo, mas eu começo a aprender a como é que eu solto tudo isso que não faz parte de mim, que está em mim, mas não faz parte. Então eu começo a observar, que nem no meu caso é a preguiça, né? Eu observo a preguiça em mim e eu vou fazendo trabalhos de soltar isso, deixar com que Uhum. isso tenha menos força, não negar, né? Eu observo, integro, acolho para transcender. Então, eu vou viver as dores desse processo de identificação para me desidentificar, né? Então, só dando um exemplo, assim, para ilustrar. Quando eu fiz a minha formação de coaching, há anos atrás, eu estava estudando Enneagrama já, né? Mas eu estava bem no início do estudo com Enneagramas. E quando eu fui para a formação em coaching, eu via aquele treinamento todo focado em quê? Performance, metas, né? Para a gente atingir outras coisas e tal. E eu achei tudo aquilo muito legal, que para mim, por exemplo, né, como uma pessoa Sim, que se tinha que identifica lá, sair. né, tipo, não, é uma Lógico. benção, eu preciso disso ali, né, de todas aquelas ferramentas, assim, para ajudar a ter foco, meta e tal. Só que daí na época eu fiquei pensando, mas e se essa pessoa for uma pessoa que pertence a um ENEA tipo 3, por exemplo, Que já tá? é super focado em fazer Já resultado. é uma pessoa workaholic focada em meta, resultado, performance, conquista, sucesso. Por quê? No entendimento dela, na personalidade dela, ela entende que é a partir disso que o amor vai chegar.
É a partir de tudo que eu faço que eu vou receber o amor, porque no fundo a gente está tudo buscando amor, né? Tudo. No fundo, é o amor que a gente deixou de ganhar lá no início, não por culpa de ninguém, mas porque não havia o É, suficiente, talvez. E aí a por gente uma vai tentar achar, né? É isso aí, a gente está buscando, né? A gente está buscando se sentir parte, se sentir de novo pertencente, né? Se sentir amado, né? Então, o tipo 3 ele vai performar já naturalmente, né? E ele vai acreditar que isso ali é o que traz Uhum. a realização, né? E vai trazer o amor. Mas não necessariamente, porque, por exemplo, quando a gente está diante de uma sabedoria que nem essa com o Enneagrama, eu vou levar muito mais a pessoa a se questionar quem ela é, independente das conquistas dela, Uhum. né? Quem Uhum. ela é de verdade, Uhum. sabe? Ai, Que lindo. não tem a Lindo. ver com o meu papel, com o que eu já fiz na minha Com a minha lista de vida, tarefas que né? eu cumpri, vamos trazer para o tempo de hoje só. Mesmo que tu recorte o teu Isso, tempo, tu não é só esse pedacinho. Tá, e como é que se ganha exatamente. esse foco? Vamos agora trazer vamos qualificar esse foco. Como é que a gente Tá. coloca um foco no desenvolvimento e no crescimento desse carvalho? O que que tu põe de uma dica? Agora a gente não vai mais teorizar, porque a gente tem aqui 10 minutos. Uhum, uhum, O que que pode ser até uma citação, uma coisa que tu viu? Como é que o carvalho consegue aparecer? Eu amei o que tu falou do desvendar e uhum. descobrir. Colocar Do luz. descobrir, né? Achei lindo. Então, Tá ali coberto e tu quer abrir, né? Como é que tu quer começa a fazer isso? desabrochar, né? Um processo de Isso, florescimento, né? isso. Então, para cada um vai ser um caminho diferente, né? Pronto. Para cada enetipo é um caminho diferente. Tem gente que tem que aprender a relaxar, Uhum. a soltar a pressão, né? Soltar a Tu autocrítica. vê o meu E caso, tem agora eu gente. revelando pro povo aqui. Tu falou do teu, da preguiça que precisava de um foco, de um vambora, né? De botar uma meta smart, sei eu o que que botava lá pra ti. Mas pra mim era o contrário, como eu sou 8. O pessoal agora revelei, agora acabou a conexão. Eu precisava me vulnerabilizar. Eu precisava descobrir a própria vulnerabilidade, né? Então, veja, E cada já, um por de... exemplo, lá, comparado com o tipo 4, desculpa te interromper, mas Não imagina. pegando o teu link, não é tanto pela vulnerabilidade, porque isso já é natural para o 4. Ele já É, sente tudo com muita intensidade. Então, o isso. que essa pessoa precisa desenvolver? Objetividade, Uhum. praticidade, Tá. né? Então, o É recado, se eu sair um posso pouco do mundo puxar, emocional. se eu posso puxar para o pessoal, precisa se conhecer para saber o que funciona para ti. Exatamente. Pronto. A gente não tem uma receita de bolo de autodesenvolvimento. A gente precisa justamente se reconhecer para saber o que buscar. A gente está com uma formação, Monique, que é proteanos. Estou amando fazer com o grupo. Daqui a pouco alguém pode até entrar ali. É individualizado, diz a Lu, não é uma regra. Exatamente, é para cada um. E lá no Exatamente. Proteanos a gente coloca um ciclo: reconhecer, transformar, realizar. Então eu preciso passar por um processo de reconhecimento que venha a ser isso. Qual é o meu problema? Onde é que está o meu vício emocional? Uhum. Né? Isso. Qual é a mensagem do meu ego? Onde é que eu estou presa? Aí eu começo a trabalhar a transformação, que é um processo, e isso se transforma em realização. Daqui a pouco eu olho para o lado e eu digo, nossa, minha vida mudou. Opa, Exatamente. E daí tudo muda, né? Quando a gente muda, o nosso mundo o todo mundo muda, né? todo muda. Que é o Rogers trazendo para nós. Lindo! Monique, que coisa mais maravilhosa essa sessão contigo. Eu fiz uma sessão aqui contigo. Resumindo, não foi uma live. Foi uma sessão. Eu espero que tenha sido para as pessoas tão maravilhoso como para mim. Então, agora sim, tua despedida do pessoal. Para te despedir aqui do pessoal da live e a gente fazer uma saída bacana aqui. Como é que tu sai? Então eu só quero agradecer mesmo, assim, agradecer, né? Encorajar, eu acho assim, se puder plantar uma sementinha, então, no caso aí, que as pessoas busquem, né, por autoconhecimento, se fizer sentido nesse momento da vida, assim, porque o objetivo disso tudo é que a gente possa participar da vida de forma mais plena, né? Ou como Uhum. disse o Bert Hellinger, né? Fazer algo bonito das nossas vidas. Que Né? lindo. Então, viver com coragem, com alegria, com vitalidade, é para isso que a gente está aqui, né?
E existem infinitas ferramentas, infinitas. Cada um pode sentir aquilo que ressoa mais consigo e começar a fazer o caminho, né? É um caminho, é um Que lindo. processo, né? Não é um evento e passa por se vulnerabilizar, né? Passa por sentir, né? Isso. Sentir para Mas curar. Eu acho que esse é o tema da nossa live, Monique. Então, eu te agradeço demais. A Lu agradeceu aqui, disse que foi maravilhoso. Já tá levando coisa, gratidão a Monique, a minha eterna Prof. Ali, é verdade. E você sempre com a gente também, Lu, que amada. Qual o nome completo da Monique? A Monique vai estar marcada lá no final desta live, Monique Dazenbrock. Sigam a uhum. Monique, vai estar assim que sair essa live, já vai estar lá para vocês seguirem ela. E ela é isso tudo mesmo que vocês viram aqui. Isso aqui não foi nenhuma maquiagem. Ela é isso tudo e muito mais. Então sigam ela e Estou me continuem trabalhando, compartilhando. gente, também. Estou me É, trabalhando. vamos juntas. Então, muito obrigada, É, Monique. E a gente se fala eu por que aí, agradeço. tá bom? Isso aí. Um Namastê. beijo grande para todo mundo. Obrigada também. Beijo. Beijo. E Tchau, tchau. obrigada, olha. Tchau, tchau. Tchau. Legal.